Nessa última sexta-feira, dia 11 de março de 2022, Warren Buffett, reconhecido mundialmente como o maior investidor da história, completou 80 anos de investimentos e eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo um pouco da sua trajetória. Como tudo começou, as lições que eu já aprendi e que você também pode aprender com ele e uma visão geral da sua carteira e filosofia de investimento. É um conteúdo bem diferente do que você normalmente vê aí pelo YouTube, é mais uma homenagem mesmo ao bom velhinho que já me ensinou tanto, então eu já peço aqui pra você logo de cara que se você curtiu essa iniciativa, deixa o like aí embaixo e se inscreva no canal. Eu tô voltando a publicar vídeos por agora aqui no YouTube, então você vai receber notificações sempre que sair algo novo, fechado? Eu dividi esse vídeo aqui então em 3 partes. Na primeira, a gente vai conversar sobre 2 lições do Warren Buffett muito importantes que eu acho que todo mundo deveria levar para a vida. Na segunda parte, eu vou te mostrar como que a carteira do Buffett é estruturada e como que ele enxerga os seus investimentos. E na terceira parte, a gente vai comentar um pouquinho sobre a rentabilidade absurda que o Buffett conseguiu alcançar nesses últimos 80 anos. Para você que não sabe, o velhinho começou a investir com 11 anos de idade, ele comprou a sua primeira ação em 11 de março de 1942, ou seja, mais de 80 anos atrás. Mas vamos lá, sem enrolação, para a primeira parte do vídeo. 2 lições importantes que você pode extrair do Warren Buffett. São várias, né? Em 80 anos de investimento, ele já nos ensinou aí tanta coisa que é difícil elencar as 2 principais, mas eu vou trazer aqui as 2 que mais me marcaram, beleza? Algo completamente pessoal. A primeira delas é sobre o círculo de competência. O Buffett costuma definir o círculo de competência como um grupo de áreas e de assuntos que você domina e que te dá a possibilidade de entender melhor determinadas ações, determinadas empresas. Se você é um médico, por exemplo, você vai ter uma facilidade muito maior de entender ações de empresas de hospitais, laboratórios de exames e indústrias farmacêuticas do que eu. E o contrário, eu que trabalho com produção de conteúdo para a internet, vou ter uma facilidade maior para entender os negócios do Facebook, por exemplo, que é dono do Instagram, ou então do Google, que é dono do YouTube, né? Você está assistindo um vídeo meu no YouTube. A grande chave aqui do círculo de competência não é você tentar aumentar ou diminuir a quantidade de assuntos que você domina, mas sim permanecer dentro do seu círculo e não se importar muito com o que acontece fora dele. Pode até parecer uma atividade fácil, mas acredita em mim, não é não. Com o passar dos anos, todo investidor vai passar por algum momento em que tá todo mundo falando sobre um ativo específico, tá todo mundo falando sobre as ações da Cielo, por exemplo, ou tá todo mundo falando sobre Bitcoin. Mas você, como investidor que segue à risca o seu círculo de competência, não vai investir nas ações da Cielo só porque tá todo mundo falando, se você não entende sobre as ações da Cielo. Você não vai investir em Bitcoin se você não entende sobre Bitcoin. Então é muito importante que você conheça o seu círculo de competência. O próprio Buffett, ele fala que o tamanho do seu círculo não importa muito. Você pode dominar pouquíssimos assuntos e entender sobre pouquíssimas empresas. Não importa. O que vai importar mesmo é você ser rigoroso na determinação, na delimitação desse círculo. Não investir de forma alguma em algo que você não entende, beleza? Primeira lição, bem simples, mas muito valiosa. A segunda lição que eu aprendi com Buffett e que eu elenquei aqui para esse vídeo é sobre inteligência emocional. E sem papinho de coach, tá? Tudo aplicado aqui para o mundo dos investimentos mesmo. A cada dia que passa, eu me convenço mais e mais que o grande diferencial para ter sucesso nos investimentos no longo prazo não são as habilidades técnicas, são as emocionais. No prefácio do livro O Jeito Warren Buffett de Investir, que é um livro excelente inclusive, tá? Se você nunca leu, o Howard Marks, que é também um grande investidor, ele descreve de forma perfeita o Warren Buffett na minha visão. Ele diz o seguinte: o Warren parece absolutamente imune às influências emocionais. Ele não se deixa levar pela alegria quando as coisas se valorizam e nem fica abatido quando os resultados não são bons. Essa é uma lição muito poderosa para os investimentos. E eu vou até além disso. Não é só não deixar os resultados de curto prazo guiarem as suas emoções. Tem mais coisa aí. O investidor, ele precisa ser paciente, ele precisa ser convicto nas suas teses de investimento e ele não pode se deixar abalar pelas opiniões de desconhecidos sobre os seus investimentos. E essa lição de blindar o seu psicológico, ter uma mentalidade forte, ela se conecta também, de certa forma, com a primeira lição, a do círculo de competência. Porque quando você se mantém dentro do seu círculo de competência, você precisa ter a consciência de que muitas vezes você vai ver outras pessoas
pessoas ganhando dinheiro e investindo em coisas que você não entende e, consequentemente, não investe também, e você precisa aceitar isso. Sempre que isso acontecer, você precisa se controlar para não ficar ressentido e não mudar de estratégia no meio do jogo só para não ficar de fora da festa, só para não ser, entre aspas, o único sem ganhar dinheiro. Você precisa ali se manter no seu círculo de competência e blindar o seu emocional para tudo que vem de fora dele. Essa que é a duplinha aqui de princípios do Buffett que eu guardo com muito carinho, o círculo de competência e a inteligência emocional. E aí então a gente pode partir para a segunda parte do vídeo, que é pra gente não ficar só no superficial. Vamos dar uma olhadinha aqui nos investimentos atuais do Buffett. Como que ele investe através da Berkshire Hathaway, né, que é a sua holding, depois de 80 anos de experiência, e o que a gente pode extrair de conhecimento de toda essa história dele no mercado financeiro. Os dados que eu vou usar aqui, eles foram lançados pela Berkshire Hathaway em 14 de fevereiro de 2022, tá? Então são os mais recentes que a gente tem. A Berkshire Hathaway, ela é dona ou tem participação direta em 44 empresas. E quando a gente olha para essa informação de uma forma isolada, isso pode nos levar a uma interpretação equivocada das coisas. Porque ao contrário do que parece, a Berkshire, ela não tem um portfólio tão diversificado assim. Estão sim 44 empresas, o que é um número considerável, mas as 10 maiores posições representam 90% de todo o capital investido. As outras 34 empresas do portfólio, elas ficam só com os 10% restantes. Então é uma carteira aqui relativamente concentrada. Em especial se a gente considerar que a Apple sozinha, a maior posição da Berkshire Hathaway, representa aproximadamente 47% de tudo, ou seja, quase metade. Das 44 empresas que o Buffett investe, 34 representam apenas 10% do seu capital, 9 empresas representam 43% e uma empresa sozinha, que é a Apple, representa 47%. Pessoas normais, como eu, por exemplo, ficariam muito preocupadas de ter metade da sua carteira alocada em um único ativo, mas o Warren Buffett é o Warren Buffett. Inclusive, na sua última carta aos acionistas, ele fez questão de reafirmar a sua confiança no Tim Cook, que é o CEO da Apple, e também no futuro da empresa. Ou seja, ele tá bem tranquilo com essa posição de quase 50% em Apple. Um outro fato que sempre chama a atenção das pessoas também, quando a gente olha para a estratégia de investimentos do Buffett, é o caixa gigantesco que a Berkshire Hathaway tem. Esse caixa atualmente é de 144 bilhões de dólares, mas o Buffett já disse em várias ocasiões que ele pretende manter pelo menos 30 bilhões nesse caixa aí por questões de segurança. Então, em termos de excedentes do que está previsto, o caixa da Berkshire é de cerca de 114 bilhões, o que ainda assim é uma quantia absurda, obviamente. Mas esse ponto do excedente é importante de ser mencionado aqui, porque muitas pessoas usam essa quantia assustadora do Buffett em caixa para justificarem o fato delas estarem fazendo o mesmo. Mas ele mesmo já falou várias vezes que sempre tenta ter 100% do seu capital investido em negócios. Esse caixa excessivo, em especial o que extrapola os 30 bilhões previstos, é uma falha dele. E ele mesmo já assumiu isso, tá? Não tá saindo da minha boca. Ele não está conseguindo encontrar empresas que passem nos seus critérios de compra. Então é por conta disso que esse capital está sendo acumulado aos montes ali no caixa da empresa. Não porque faz parte de uma grande estratégia que ele tem de acumular dinheiro e não investir em ações. Beleza? É importante a gente deixar isso bem claro aqui, porque agora que você já conhece a carteira do Buffett, tem uma visão aí de como é mais ou menos a sua estratégia, a gente pode entrar na terceira parte do vídeo, que é para conversar sobre a sua rentabilidade histórica. Um verdadeiro absurdo, né? Verdadeiramente assustadora a rentabilidade que o Buffett conseguiu nesses últimos anos. Ele começou a investir em 1942, como eu já comentei lá no começo do vídeo, mas a gente só tem acesso detalhado aos dados dos seus investimentos a partir de 1956, que foi quando ele, com os recursos de alguns familiares, de alguns conhecidos, de alguns amigos, iniciou a Buffett Partnership, uma empresa que ele investia para os outros, quase como um fundo de investimento. Essa empresa durou quase 14 anos e ao longo de todo esse período, o Warren conseguiu a incrível performance de aproximadamente 30% ao ano. Só para você ter uma noção, o Dow Jones, que até então era o principal índice da bolsa americana, não era o S&P 500 ainda, teve uma rentabilidade média de aproximadamente 8% ao ano. De 8% ao ano para 30% ao ano, você já percebe aqui o abismo de distância. E se a gente analisar o seu retorno na Berkshire Hathaway, a holding que ele gerencia hoje, as coisas ficam ainda mais assustadoras. De 1965 até 2021, a Berkshire entregou um retorno absoluto de 3.641.613%, que convertendo para taxas anuais
dá uma média aí de 20,1% ao ano ao longo de todo esse período. O S&P 500 nessa mesma janela teve um retorno total de só 30.209%, né? Não é só, mas em comparação com Buffett fica só. E esse retorno aí, em média, é 10,5% ao ano. Então, mais uma diferença absurda aqui, de 10,5% ao ano, que foi a média do mercado, para 20,1% ao ano, que foi o que o Buffett conseguiu. Mas como que ele alcançou esse resultado estupidamente maior do que a média do mercado? Essa daqui é uma questão que é bem comum de aparecer quando você entra em contato com esses números, mas ao mesmo tempo é uma questão bem difícil de ser respondida, porque muitos dos estudos que são produzidos sobre esse tema, eles carregam um certo tipo de conflito de interesse, vamos colocar assim. Normalmente quem defende um tipo X de investimento, uma estratégia X de investimento, vai dizer que o Buffett conseguiu porque ele seguiu esse mesmo método X, enquanto uma pessoa que segue o modelo Y vai dizer que na verdade ele conseguiu porque ele seguia esse modelo Y. Então existem muitas divergências na explicação científica do Warren Buffett. O que a maior parte da comunidade acadêmica concorda hoje em dia é que o Buffett superou o mercado com essa folga absurda por correr mais riscos do que ele e ter a capacidade de transformar esses riscos excedentes em retornos excedentes. Por exemplo, para quem não conhece a história do Buffett, ele se beneficiou bastante nos seus investimentos com a característica bem específica das empresas de seguros, que é o float dessas empresas. O float é basicamente a parcela de recursos que as seguradoras possuem em caixa para pagar os seus segurados caso alguma coisa aconteça. Se você bate o carro, por exemplo, e solicita o reembolso do seguro, a empresa tem que ter esse dinheiro para te pagar. Esse é o trabalho da empresa. Então o float é essa parcela de dinheiro que ela guarda e que normalmente fica quase todo aplicado em renda fixa de liquidez diária, tá? Só uma pequena parte desse dinheiro que pode ser investido em ativos mais arriscados, como as ações. Mas o ponto é que mesmo sendo pouco, percentualmente falando, como as seguradoras são empresas grandes, empresas gigantescas, o Buffett se aproveitou muito disso. Ele comprava as seguradoras por completo, fazia aquisições dessas seguradoras e usava esse float para investir em ações. Então era uma alavancagem aqui gigantesca que ele tinha. Um risco maior que ele estava correndo do que a média do mercado, que não fazia essa mesma coisa. Ele tinha o costume de investir em empresas de capital fechado também, que por você não ter tantas informações acaba sendo mais arriscado. Enfim, o mercado de uma forma geral acredita que o Buffett foi um cara que se arriscou mais do que a média e conseguiu converter esse risco maior em retorno também maior. Por isso que ele superou tanto assim o S&P 500 ao longo desses 80 anos de investimento. Sem dúvidas alguma, é uma referência gigantesca para nós e para todos os investidores futuros que nem nasceram ainda. Esse vídeo aqui foi só uma pequena homenagem para te passar alguns pontos da vida desse grande gênio dos investimentos, mas tem muito mais que você pode aprender e extrair do Warren Buffett. Se você curtiu, eu quero te pedir para deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal, porque eu quero fazer um acordo com você. Se esse vídeo aqui chegar a 100 likes, eu vou fazer uma lista de livros com ensinamentos valiosos relacionados à vida ou aos investimentos do Warren Buffett. E eu vou colocar essa lista de livros aí nos comentários para você conseguir estudar mais, fechou? Aqui na descrição vão estar todos os meus links, incluindo do Diário do Milhão, que é a minha escola de investimento em renda variável. Os nossos cursos de ações e ETFs lá dentro se espelham bastante nos ensinamentos do Buffett, então eu vou deixar um link aqui para você testar gratuitamente por 7 dias, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre bolsa de valores. No mais, aqui na tela vai estar aparecendo algum outro vídeo para você assistir na sequência. É a minha recomendação para você continuar estudando, beleza? Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.